Será que os preços dos imóveis no Brasil estão prestes a explodir? Pois é, tem uma análise bem interessante por aí que aponta para 2026 como um ano-chave. Sabe aquele ponto de virada? A ideia é que uma combinação de fatores pode levar a uma valorização. Olha, talvez até histórica, viu? Então, bora mergulhar no que está por trás dessa previsão. Ok, mas a pergunta que fica é por que 2026, justo esse ano? O que é que tem de tão especial em 2026 para o mercado imobiliário? Bom, essa análise que estamos vendo se baseia em três grandes motivos. A gente vai desvendar cada um deles agora. Então vamos lá. O primeiro fator é o velho conhecido que mexe diretamente com o nosso bolso, os juros. Estamos falando aqui da taxa Selic, a taxa básica de juros no Brasil. A grande aposta da análise é que ela vai cair. E essa queda, olha, pode ser o gatilho que faltava para aquecer o mercado de vez. Então, para ter uma ideia do cenário, vamos pensar um pouco. Em 2025, inteirinho, a Selic ficou ali, estacionada em 15%. E mesmo com juros que a gente considera altos, o mercado não parou não, viu? Pelo contrário, mostrou uma força impressionante. Agora, se com os juros altos já estava assim, imagina o que acontece quando eles começarem a cair de verdade. E não é uma quedinha qualquer não, viu? A projeção é de uma redução de mais ou menos 3 pontos percentuais. Para quem não está no dia a dia do mercado financeiro, 3% pode não parecer muita coisa, mas acredite, uma redução desse tamanho na Selic é muito bom. É como abrir as comportas, sabe? O histórico mostra que isso já quase sempre é uma reação em cadeia muito forte. É o clássico efeito dominó. Irá funcionar assim. Os juros caem, o que significa que o financiamento fica mais barato. Com o financiamento mais em conta, o que acontece? Mais gente consegue finalmente tirar o sonho da casa própria do papel. Essa galera toda, essa nova demanda chegando com tudo no mercado, acaba pressionando o preço para cima. A lógica é essa, bem direta, mas calma. Não é só de juros que vive essa previsão. O segundo grande fator vem de um lugar completamente diferente, os impostos. Pois é. A nova reforma tributária está na área e ela promete mexer, e mexer bastante no custo para se construir um imóvel aqui no Brasil. E a lógica por trás de tudo isso? Segundo a análise, é bem direta. Tem até uma frase que resume tudo. As construtoras terão que repassar esse custo, ou seja, não tem mágica, a análise é bem clara nisso. Ok, então o aumento de imposto na construção não vai ser absorvido pelas empresas, não vai sair do lucro delas. Ele vai ser repassado direto para o preço final que o comprador vai pagar. É aí que a coisa ganha outra dimensão, porque isso cria um efeito cascata. Pensa comigo, o preço do imóvel novinho em folha sobe. Aí o dono do imóvel usado ali do lado olha e pensa, peraí, se o lançamento do vizinho custa tudo isso e o meu que já está pronto para morar, com certeza valorizou também. Essa percepção vai se espalhando e pronto. Agora, puxando para cima os preços de todo o mercado. Ok, então já temos juros caindo e custos subindo. E para completar esse cenário, entra o terceiro fator, a força do governo. É aqui que entra o item Minha Casa Minha Vida. E entra com uma ambição que literalmente pode mudar as regras do jogo em 2026. E que ambição é essa? Vamos aos números. 1 milhão. Isso mesmo. A meta é contratar 1 milhão de novas moradias. E atenção, isso só em 2026. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, é um número, nossa, extremamente agressivo para um ano inteiro. Ou seja, um único ano. Então, para a gente colocar isso em perspectivas, vamos comparar. Entre 2023 e 2025, a média anual ficou ali, na casa das 700 mil unidades. Agora, o plano para 2026 é dar um salto para 1 milhão. É um aumento gigantesco. E o que isso sinaliza? É uma injeção brutal de dinheiro e de foco no setor. Aí veio a pergunta, né? Como é que se atinge uma meta tão ousada? A resposta mais provável, segundo a análise, é uma só: facilitando o crédito. É simples. Isso significa abrir a porteira e permitir que mais e mais pessoas consigam financiamento. E qual o resultado disso? Mais compradores entrando no mercado, o que no fim das contas joga ainda mais a lenha na fogueira de uma demanda, certo? Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Porque o ponto-chave aqui não é o fator agindo sozinho.
É a combinação desses três motores, todos acelerando ao mesmo tempo. E é isso que cria o cenário que essa análise chama de a tempestade perfeita. Então, em resumo da história, é o seguinte: de um lado temos a demanda à procura por imóveis simplesmente explodindo. E por quê? Por causa dos juros mais baixos e desse programa do governo gigantesco. Do outro lado, a oferta, ou seja, construir imóveis novos fica mais caro por causa da reforma tributária. É a receita clássica para os preços subirem. Um monte de gente querendo comprar ao mesmo tempo em que o custo para construir também sobe. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Com todas essas forças, juros, impostos, programa do governo, todas alinhadas e apontando para uma mesma direção, a questão é que fica: será que esta alta dos imóveis em 2026 é só uma possibilidade? Ou será que, na verdade, é uma questão de tempo?